Querido irmão, abra aí sua Bíblia, Palavra de Deus, livro de Romanos, carta que Paulo, apóstolo, epístola que Paulo, apóstolo, escreveu à igreja em Roma. Romanos, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 17. Romanos 4, a partir do verso 17, ok? Deixa eu dizer para você, essa é uma sequência de meditações que nós estamos começando hoje. Fortaleça a sua fé, você vai vê-la agora em tela. Fortaleça a sua fé. Repete isso aí comigo, irmão, diga assim, fortaleça, mas desse jeito assim tão fraco como você falou, eu acho que você está enfraquecendo a sua fé. Estou brincando, tá bom? Fala assim com muita convicção, né? Diga, fortaleça a sua fé. Isso, agora, mesmo que você não tenha alguém aí do seu lado, dá uma olhadinha atrás ou à frente e ministra isso sobre a vida do seu irmão. Seja assim bem contundente, né? Diga com muito vigor, irmão, quase que em tom de exortação, né? Irmão, irmã, fortaleça a sua fé. Fala aí para ele, fala aí, pode virar para o outro lado agora e fala. Irmão, irmã, fortaleça a sua fé. Amém. Esse exercício de nós dizermos, pronunciarmos, falarmos coisas encorajadoras e abençoadoras uns para os outros, isso é preciosíssimo, é preciosíssimo. Até porque, deixa eu dizer para você, este é um fato facilmente diagnosticado. Muitas vezes, com bastante frequência, há um pendor em mim, em você, há uma inclinação em nós para que nós digamos coisas que não são as melhores, não são as mais encorajadoras, não são coisas tão abençoadoras. Então, começando o ano agora, eu tenho conversado muito isso com pessoas, tá certo, irmão? Tenho dito muito isso com pessoas. Eu sei, olha bem para cá, eu sei que esse é um assunto que tem estado bem presente nas minhas falas, nas minhas conversas com pessoas, com gente mais próxima a mim, com pessoas mais ou menos próximas. Faça neste novo ano, melhor dizendo, um propósito para a sua vida. Eu usarei a minha voz, usarei a minha boca, usarei os meus lábios, usarei a minha língua para abençoar pessoas. Em nome de Jesus, você pode dizer um amém bem forte. Amém. Eu terei todo o cuidado, eu terei disciplina, eu exercerei disciplina sobre isso, para que eu use a minha voz, para que eu use a minha fala, para que eu use minha língua, para que eu use minhas palavras, para abençoar pessoas. A Igreja de Jesus pode dar um amém bem mais convicto. O povo de Deus diga amém. Amém. Olha, você está falando isso diante do Senhor, tá certo, irmão? Então, muito importante que você seja bastante cuidadoso com relação a isso. Vamos lá. Romanos, capítulo 4. Nós leremos aí agora a partir do verso 17. Como está escrito. Uma pausa. Esse como está escrito é como se Paulo estivesse dizendo isso. Olha, isso está documentado no céu. Isso foi documentado no céu, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Isso foi documentado no céu acerca de Abraão. Isso foi decretado na presença de Deus, pelo próprio Deus, na presença dos anjos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações,
segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo enfraquecido, debilitado, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Repete isso comigo: pela fé se fortaleceu. Você pode falar isso comigo, irmão? Pode falar? Pela fé se fortaleceu. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Já caminhando para o final da leitura, verso 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que também lhe foi imputado por justiça. Pai eterno, nós pedimos em nome de Jesus, para que a Tua palavra fale aos corações de todos nós. Clamamos, Pai, em nome de Jesus. Todos nós que aqui estamos, todos nós, Senhor Deus, todos os que nos acompanham agora virtualmente, que todos, Pai, sejam fortalecidos, abençoados pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu preciso apenas usar a primeira parte da minha fala pela manhã, então fique bem atento para o que eu vou te dizer agora. Se você nos acompanhou de manhã e está nos acompanhando agora, eu não vou pregar o mesmo sermão, ok, irmãos? Vou usar apenas a primeira parte como introdução, porque ela é base, ela é sustentação para todo o restante daquilo que eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Deus traz à existência coisas que não existem. Isto significa o quê? Aquilo que é improvável, Deus faz acontecer. Aquilo que do ponto de vista humano é impossível, Deus torna realidade. Aquilo que, segundo a ótica, a compreensão humana, é coisa que não existe, não tem como, é completamente impossível, Deus faz isso acontecer. Deus toma coisas que não existem e Deus as torna realidade. Deus toma coisas que são completamente, absolutamente improváveis e Deus as faz acontecer. É isto que a Bíblia propõe para mim e para você, irmão. A Bíblia propõe em toda a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Isso não é mensagem apenas para encorajamento, isso não é mensagem apenas para gerar em você um novo ânimo, porque nós estamos começando o início de ano, estamos no início de um novo ano. Não, isto é uma verdade. Olha bem para cá, irmão. Isto é uma verdade no mundo espiritual. Deus faz coisas improváveis acontecerem. Deus faz coisas impossíveis se tornarem realidade. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia aí? Glória a Deus, aleluia. E olha, a gente tem visto o quanto isso é realidade, o quanto isso é fato. Eu me lembro, já uma boa quantidade de anos atrás, no mínimo 25 anos atrás, uma irmã no ministério anterior onde eu havia exercido o ministério, uma irmã até bem sucedida, nova irmã em Jesus, uma advogada, e eu posso dizer para você aqui com muito carinho, uma advogada com uma riqueza de vocabulário, com palavras que demonstravam o quanto ela tinha compreensão mais acadêmica das coisas.
e ela completamente sem qualquer link, sem qualquer histórico com a fé cristã, sem qualquer contato com Bíblia, com igreja, com palavra de Deus, com oração, com o evangelho, nada, absolutamente nada. Quem na sua família é crente, quem na sua casa, absolutamente ninguém. E ela viveu uma vida, ela já era jovem ainda, mas relativamente madura, ela viveu a vida inteira completamente distante disso. Ela passou um bom tempo da sua vida como uma advogada bem-sucedida, vivendo as coisas como se vive, em festas, e muitos encontros, e noites, e muitas coisas com muitas amigas, com muitos amigos, típicas de alguém que não tem qualquer contato com o Evangelho. E ela dizia para mim, naquele encontro que ela foi lá no gabinete conversar comigo, pastor, isso era absolutamente impossível para mim. Era uma coisa completamente inimaginável. Pensa, pastor, em algo absurdo, sem qualquer possibilidade, sem qualquer probabilidade, eu estar aqui agora, numa igreja, fazendo parte de uma igreja do Senhor Jesus, lendo a palavra, absorvendo a palavra, e pastor, eu estou aqui para dizer para você que eu estou encantada com o Evangelho do Senhor Jesus, eu não quero seguir outro caminho, eu quero andar com Jesus, e eu mesmo, fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu penso, o que era impossível aconteceu na minha vida, hoje eu sou uma serva do Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Maravilha! O Senhor faz coisas improváveis, o Senhor faz coisas impossíveis, o Senhor faz coisas completamente inexistentes virem à existência. Então recebe isso aí, irmão, palavra que vem do Espírito de Deus para você, recebe isso em 2026. Sim, vários irmãos levantaram as mãos, eu acho isso bonito. Recebe isso. Em 2026, o Senhor fará coisas improváveis, coisas impossíveis acontecerem na sua vida. Você crê nisso? Sim, pode falar sem problema, como alguns irmãos de algumas igrejas dizem, né? Eu recebo, Senhor, pode falar, eu recebo. Coisas improváveis, coisas impossíveis, coisas que não existem. Está recebendo isso, irmão? Coisas que não existem se tornarão realidades na sua vida. Eu estou afirmando para você no nome do Senhor Jesus. Recebe isso. É dessa forma que nós lemos a palavra de Deus. Eu não leio, eu insisto em dizer isso para você, eu não leio a Bíblia apenas na perspectiva cognitiva, conhecer mais, saber das histórias, entender bem as doutrinas, elas são importantes. Entender bem os fundamentos da fé, eles são fundamentos, como o próprio nome diz, são fundamentos, se são fundamentos, são fundamentais. Mas eu quero mais do que isso, eu quero absorver o poderoso conteúdo espiritual da palavra de Deus, e eu quero que ele faça parte da minha vida. Portanto, se esse conteúdo espiritual poderosíssimo, esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo, diga glória a Deus, aleluia, diga eu creio. Se você quer ler esse livro e ser abençoado, leia dessa forma. Eu quero absorver o poderoso conteúdo espiritual desse livro e trazê-lo para a realidade da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então, se isso é verdade, se Deus fez isso na vida de Abraão, se Deus fez isso na vida de Noé, quem diria que aconteceria um dilúvio? Será coisa de gente desvairada. E Deus fez o que não existia se tornar realidade. Quem diria que um mero pastor de rebanhos num campo que estava há 40 anos cuidando de rebanhos que nem eram seus, rebanhos que eram do seu sogro. Bom,
Pelo menos não eram da sogra, né? Então, menos mal, né? Brincadeiras à parte, rebanhos que eram do seu sogro. Quem diria que este homem se tornaria um grande libertador, aquele que seria usado pelo Senhor para que a lei do Velho Testamento fosse escrita. Coisas que não existem tornam-se realidade. A Bíblia mostra isso. Isso aconteceu com Moisés. Quem diria que um menininho, adolescente, franzino, de aspecto gentil, e o termo gentil que está na Bíblia sugere muito mais fragilidade do que beleza. Quando a descrição de Davi é feita, diz lá de aspecto gentil, é muito mais para fragilidade do que para beleza, de aspecto frágil, gentil. Quem diria que esse menino seria o grande rei, seria o homem usado por Deus para que os filisteus pagãos que blasfemavam Deus contra Deus, quem diria que aquele menininho seria o grande rei ungido pelo Espírito Santo? Deus traz à existência coisas que não existem. Fala comigo. Deus traz, eu quero ouvir você falando, Deus traz à existência coisas que não existem. Você crê nisso, irmão? Amém? Então, isso vai acontecer na sua vida. É dessa forma que a Bíblia nos convida a viver. Deus trará à existência na sua vida coisas que ainda não existem. Eu creio nisso. Olha bem para cá, eu estou aqui no início de 2026, pregando o meu segundo sermão deste ano. E não estou dizendo estas palavras apenas para gerar ânimo, como se fossem frases de efeito típicas de uma palestra motivacional. Não! Eu estou aqui dizendo para você algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, algo que está na palavra de Deus e que é para você receber. Deus trará a existência em sua vida. Recebe isso, eu insisto em dizer, porque isso precisa se transformar em forma de enxergar as coisas. Isso precisa se transformar em forma de ver a vida. Eu sou um servo de Jesus, você é um servo de Jesus, irmão? Então isso precisa se transformar em forma de ver a vida. Deus trará a existência na sua vida coisas que ainda não existem. Dá um glória a Deus e diga aleluia. Amém. Amém. Pois bem, boa parte disso que eu falei até agora, eu falei hoje pela manhã. E aí eu quero dizer para você algumas coisas então que eu não disse hoje pela manhã. Primeira coisa que você tem que fazer para que você mantenha a sua fé fortalecida, para que isso seja fortalecido em você. Primeira coisa que você tem que fazer: concentre-se na esperança. Concentre-se no que abençoa. Focalize a sua mente naquilo que te fortalece. Focalize a sua atenção em vozes que encorajam. Não se concentre na desesperança. Não se concentre no que não abençoa. Não se concentre naquilo que te fragiliza. Não se concentre em vozes que te enfraquecem, em nome de Jesus. Olha, essa é uma verdade que nós temos que trazer para vários aspectos da nossa vida, tá? Quem está nos ouvindo agora, e vários dos que estão conosco são visitantes, e pessoas que estão nos acompanhando agora virtualmente, ou vão nos acompanhar depois,
são pessoas que não fazem parte, diríamos assim, do ambiente mais doméstico de igreja, então entendam o que eu vou dizer. Ao longo desses meus quase 40 anos, eu tenho visto o quanto essa é uma advertência que nós precisamos nos atentar para ela. É muito comum nós nos concentrarmos em coisas que não encorajam, focalizarmos ou permitirmos que coisas que nos enfraquecem influenciem demais a gente. Deixa eu contar para você uma breve história, eu vou tomar muito cuidado para que eu não mencione nomes, tá certo? Isso é muito importante. Também, muitos anos atrás, uma mãe e uma filha, membros da igreja da onde nós éramos, e de um modo geral, eu sabia, elas eram muito queridas na igreja. Mas surgiu lá um imbróglio com a filha. Um problema lá, 3, 4 pessoas mais próximas delas. E a coisa de fala, a coisa de crítica, a coisa de acusação, a coisa de falas que não abençoam. E aí aquelas duas irmãs vieram conversar comigo. Pastor, a gente não aguenta mais isso é muito chato, isso está ferindo a gente, isso está machucando a gente vai mudar de igreja. A gente vai mudar de igreja. Aí eu disse para elas, olha, tenham certeza que o que eu vou dizer para vocês agora não está relacionado com querer mais gente, querer mais números na igreja. Não, a minha preocupação, eu disse, eu estou sendo muito sincero com vocês, a minha preocupação agora é que vocês sejam abençoadas. Amém, irmãos? Eu quero, como pastor de vocês, que vocês sejam abençoadas. Mas deixa eu perguntar para vocês, quantas pessoas mais ou menos nós temos na igreja? E aí elas disseram, na época a igreja estava aí talvez com 450, 600, 500 membros, talvez 550. E eu disse, quantas são as pessoas com as quais esse problema está acontecendo, uma criticando, a outra falando, outra mentindo, alguém que falou sobre você, com quantas pessoas isso está acontecendo? Acho que no máximo 6, 7 pessoas. Então, vamos fazer uma conta aqui rapidinho, uma igreja de aproximadamente 500 pessoas, por conta daquilo que 6, 7 pessoas estão falando, estão fazendo, estão, até diria, articulando em torno de vocês, vocês vão permitir que isso que estas pessoas, poucas pessoas estão fazendo, vocês vão permitir que isso impeça que vocês vivam a comunhão com uma igreja inteira que quase toda ela ama vocês, gosta de vocês. Aí eu me lembro bem, como se tivesse sido semana passada, aquela mãe disse para mim, pastor, eu não tinha feito essa conta. Eu disse, pois é, mas é uma matemática simples, né? Eu disse, irmãs, cheguem na igreja, vamos lá, 3, 4 aqui, ou 2 ali, ou mais um lá, que estão olhando meio com o nariz torto. Essa expressão é bem coloquial, né? Nosso querido Jeremias está de férias, vamos lá. Expressão bem, estão olhando para vocês meio com o nariz torto. E por causa desses 4, 5, 6, vocês vão deixar todo um ambiente. Comecem a abraçar, a falar, a focar a atenção de vocês em quem ama vocês, em quem abraça vocês, em quem sorri com vocês, em quem ora com vocês, em quem manifesta sinceridade, carinho por vocês. E daí, há 2 meses, elas participando da igreja disseram, pastor,
Que coisa maravilhosa, nós redescobrimos o quanto nós fazemos parte de uma igreja abençoadora, de uma igreja maravilhosa. Nós amamos estar aqui e nós quase cometeríamos um erro grave de deixarmos uma igreja do Senhor por causa de umas poucas vozes que estavam nos fazendo mal. Aprenda isso, irmão, presta bem atenção. Focalize a sua atenção naquilo que te abençoa, em nome de Jesus. Recebe isso, irmão. Coloque o seu foco naquilo que te acrescenta, naquilo que te revigora. Por isso que eu disse, isso é uma verdade que nós precisamos aplicar para as nossas vidas num sentido bem mais amplo. Olha, eu ouço coisas que não são nada abençoadoras. Eu ouço coisas, e olha, eu vou dizer para você, hein? Presta bem atenção. Com mais frequência do que você imagina. Com mais frequência. Primeiro domingo do ano, talvez um ano bom aqui para a gente começar a compartilhar lutas, né? Confissão, né? E olha, eu tenho que dizer para você que se eu permitisse que vozes destrutivas me influenciassem, eu vou repetir para você. Se eu permitisse que vozes destrutivas me influenciassem, certamente eu não estaria aqui neste púlpito como seu pastor pregando o Evangelho. Eu não estaria exercendo o ministério. Mas não são estas vozes destrutivas, não são estas vozes mal intencionadas, não são estes pensamentos corrosivos que determinarão a minha vida. Fiel é aquele que me chamou, poderoso é aquele que é o Senhor da minha vida, poderosa é a palavra, e é isso que determinará a minha caminhada. Eu focalizarei a mente naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Faça isso e você viverá uma vida abençoada, eu te afirmo em nome de Jesus. Concentre-se, irmão, naquilo que é bom. Fazer uma pausazinha aqui rapidinho, né? Não sei se você concorda comigo, tá? A gente está ficando muito melindroso, não é verdade? Muito melindroso. Isso aqui me chateou, aquilo ali eu não gostei muito, aquilo não me agradou. E aí eu fiquei desanimado, porque eu não gostei muito disso. Eu perdi a alegria, porque aquilo não me agradou. E meu irmão, deixa eu continuar falando aqui no coloquial. Em nome de Jesus, para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Fala isso para quem do seu lado. Para com isso, irmão. Para com isso em nome de Jesus. Para com isso. Concentre a sua mente, o seu coração, o seu olhar, os seus ouvidos, a sua atenção naquilo que vai te abençoar, naquilo que te encoraja, naquilo que é abençoador em nome de Jesus. Concentre o seu foco, presta atenção nisso, concentre o seu foco em promessas que Deus tem para a sua vida. Concentre o seu foco em promessas que o Senhor tem para a sua vida. Eu não vejo sinais de probabilidade, eu não estou vendo dados que sejam encorajadores, eu não estou vendo acontecimentos que me levem a crer, mas eu tenho certeza, o meu Deus é fiel, e se Ele prometeu, Ele fará acontecer, aleluia, independentemente de dados, independentemente de improbabilidades, a despeito de possibilidades ou impossibilidades,
Se Deus prometeu, Ele é fiel e Ele fará acontecer na sua vida. Dá um glória a Deus aí, bem convicto, e diga amém. Deus fará acontecer. Amém. Glória a Deus por isso. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Concentre-se naquilo que é abençoador. Segunda coisa que eu quero dizer para você, e daí nós já vamos partir para a celebração da ceia do Senhor. Compartilhe suas experiências com o Senhor e as promessas que o Senhor tem para você. Compartilhe porque você precisa compartilhar. Mas olha bem para cá. Você precisa compartilhar com quem você pode compartilhar. Isso é muito importante. Compartilha com quem você pode compartilhar. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Você precisa compartilhar. Porque compartilhando com quem você pode compartilhar, você será abençoado. Você compartilhou a experiência, você compartilhou a promessa que você recebeu, Deus disse, o Espírito Santo te falou, você teve uma experiência com o Senhor, com a palavra, você teve uma visitação do céu, compartilhe. Você precisa compartilhar, irmão. Mas você precisa compartilhar com quem você pode compartilhar. Porque quando você compartilha com quem você pode compartilhar, você é abençoado. Pastor, explica para a gente aí o que é isso. Compartilhar com quem você pode compartilhar. Esta mesma advogada que eu contei para você de talvez 25 anos atrás, aí ela disse para mim, pastor, as minhas amigas da velha vida, está entendendo o que eu quero dizer, velha vida? Noite, e festa, e balada, muita bebida, e as demais coisas derivadas, né? As demais coisas derivadas. Ela era uma jovem advogada, mãe, mas que não tinha um vínculo afetivo, um esposo, não tinha. Então, as demais coisas derivadas. Está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Vamos lá, eu não quero ferir aqui, não quero ser inconveniente. Então, as velhas amigas daquele tempo, mas agora você é crente, você só quer saber de ir à igreja, só quer saber de culto, de oração, de palavra de Deus. Aí ela disse, pastor, chegou o carnaval. Elas insistiram tanto, você não é mais nossa amiga, é isso? Está desprezando a gente? E ela disse, pastor, eu acabei fazendo o que eu não deveria fazer. Eu fui numa festa de abertura de carnaval com elas. E lá, pastor, eu tive uma experiência que jamais eu podia imaginar. Se era improvável eu estar numa igreja, lendo a Bíblia, amando a Jesus, amando a palavra, o que eu vou te contar agora era assim, impossível. Eu fui, sentei na mesa, e lá no palco, aquela coisa toda, aquela música toda, os cantores, os instrumentistas, e elas bebendo, e eu não bebia, só água ou suco, eu não bebia. E a certa altura, pastor, quando eu olhei para o palco, eu vi lá, a meia distância, junto com aqueles instrumentistas, com aqueles cantores, eu vi uma figura horrível, ela dizendo para mim, me lembro em detalhes do que ela contou, com contornos assim, semelhantes a uma figura humana.
E aquela figura com movimentos no meio daqueles músicos, mas eles não a viam. Os músicos, os cantores, os instrumentistas não viam aquela figura. E os gestos e os movimentos corporais daquela figura eram movimentos de escárnio. E quando eu vi aquela figura, eu fiquei olhando atentamente. E aquela figura com aquele olhar, óbvio que não era globo ocular assim, mas percebia-se nitidamente o olhar, um olhar sinistro, um olhar maligno. Aquela figura, quando percebeu, ela disse, olha só, meses atrás, não cria em nada de Deus, de Bíblia, de absolutamente nada, de igreja, de fé, de oração, de santificação, nada, nada, nada. Agora ela me contando isso, quando aquela figura percebeu que eu havia, aquela figura começou a dar gargalhadas na minha direção e começou nitidamente, a fala era essa, tipo, você aqui, você aqui. E ela disse, pastor, de imediato, eu fiquei de pé, e eu disse para as minhas amigas, eu estou aqui, mas eu não sou mais desse lugar. A minha vida não pertence a quem comanda este lugar. A minha vida não pertence a quem está na direção desse lugar. A minha vida pertence a Jesus Cristo. E ela disse, eu estou vendo lá uma figura demoníaca, diabólica, satânica. Aí as amigas disseram, nós é que bebemos e você que começa a ver coisa? E ela disse, vocês estão bebendo muito álcool, mas eu estou bebendo muito do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu estou vendo o que eu estou vendo. Vocês me desculpem, eu nem deveria ter vindo, mas eu estou me retirando e eu vou embora. Você pode dar uma glória a Deus aí? Agora presta bem atenção, olha bem para cá. Já vou encerrar já. Nós já vamos comer do pão e beber do cálice. Sabe por que eu estou contando isso para você? Eu vou falar para você com muito respeito. Eu não quero desprezar a fé de outras pessoas, muito menos outros pastores. Ela compartilhou comigo porque ela sabia que ela podia compartilhar aquela experiência comigo. Olha bem para cá, irmão. Olha bem para cá. Você tem um pastor com quem você pode compartilhar experiências dessa natureza. Porque eu creio nesse mover especial do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos concede percepção espiritual. O Espírito Santo de Deus que nos concede dons. O Espírito Santo de Deus que nos fala. O Espírito Santo de Deus que nos dá visões. O Espírito Santo de Deus que nos dá promessas. Esta igreja, nós estamos caminhando para que nesta igreja nós possamos compartilhar experiências sobrenaturais que nós temos com o Senhor, uns com os outros, e isso, Primeira Batista de São Paulo, primeiro domingo de janeiro, eu estou dizendo profeticamente, isto fará parte cada vez mais da Primeira Batista de São Paulo. Nós compartilharemos experiências fortes, marcantes, com o sobrenatural de Deus, com o Espírito de Deus, com aquilo que Deus faz. Nós viveremos isso cada vez mais em nome de Jesus. Você não terá que pensar ou repensar ou pensar com cuidado com quem você dirá. Esse lugar será um lugar onde nós viveremos com fartura. Estão ouvindo isso, irmãos? Nós viveremos com fartura experiências com o sobrenatural de Deus. E compartilhando uns com os outros, deixa eu voltar aqui ao nosso tema.
Fortaleça a sua fé, fala comigo, fortaleça a sua fé. Compartilhando experiências uns com os outros, experiências fortes, marcantes, a sua fé será fortalecida. A nossa fé será fortalecida. Nós seremos uma igreja que se moverá cada vez mais no profético, no Espírito de Deus, no sobrenatural do Deus, no mover profético do Senhor neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não quero terminar num tom negativo. Mas penso que uns 2 anos e meio atrás eu conversava com um pastor, amigo meu, tenho um carinho grande por ele. E ele dizia para mim: Paulo, eu sinto falta disso na minha igreja. Ele disse: nós temos na nossa igreja irmãos, muitos irmãos, mas eu não vejo irmãos vivendo os dons do Espírito, eu não vejo irmãos compartilhando na minha igreja, ele dizia isso, na minha igreja, eu não vejo irmãos compartilhando experiências, o Espírito me falou, a palavra se manifestou, eu recebi uma promessa do Senhor, eu tive uma... nós não temos, isso não... Olha só, ele falou para mim, isso não faz parte da cultura da minha igreja. Aí ele falou para mim: segue com muito vigor no caminho em que você está seguindo com a sua igreja, porque não é nada bom vivermos da forma como nós vivemos. Nós viveremos um tempo em que múltiplas experiências com o sobrenatural do Senhor nós teremos e nós as compartilharemos. Nós as compartilharemos. Não estava no meu script. Aliás, boa parte desse final agora. Estou dizendo agora, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo para falar agora. Está dizendo para falar agora. Eu tenho recebido alguns feedbacks, alguns compartilhamentos de alguns irmãos, que lá na nossa torre de oração, e eu sei, por mais que isso seja, assim, gerador de constrangimento, eu sei que não é unanimidade termos uma torre de oração. Mas eu estou muito convicto, aquele lugar é um portal especial que esta igreja abriu com os céus. E irmãos e irmãs têm tido experiências fortes e marcantes de revestimento e toque e manifestações da presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Aleluia. Irmão, compartilhe porque você precisa compartilhar. Amém? E compartilhe com quem você pode compartilhar. Amém, igreja? E em breve, nós seremos muitos que poderemos compartilhar uns com os outros. Aleluia! Em breve, nós seremos muitos com os quais nós poderemos compartilhar uns com os outros. Aleluia! Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.